Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito e o papo de hoje é os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Bom, hoje a gente vai fundo numa das ideias mais transformadoras que existem. E não é só sobre uma listinha de hábitos, não. É sobre uma mudança total de mentalidade, para a gente ser eficaz de verdade. E sabe, às vezes os problemas que a gente enfrenta são desses bem profundos, tipo um relacionamento que simplesmente esfriou. Ou então, quem nunca se sentiu assim, né? Aquela correria sem fim, agenda lotada, super ocupada, mas aí no fim do dia bate aquela dúvida: será que tudo isso aqui tá me levando para algum lugar de verdade? É aquela armadilha de estar sempre em movimento, mas sem sentir que tá saindo do lugar. E tem mais essa, um desafio clássico de quem lidera seja na família ou no trabalho. Aquela sensação de que não importa o que a gente faça, não dá para fazer as pessoas assumirem a responsabilidade, serem independentes, e o peso acaba todo nas nossas costas. Ok, vamos mergulhar nisso. Então, por que esses problemas mais cabeludos parecem nunca ir embora? O argumento central do livro é que a gente costuma focar em soluções muito superficiais. É como tentar consertar um problema na fundação da casa, só passando uma mão de tinta na parede. Simplesmente não vai funcionar. E aqui o autor, o Stephen Covey, mostra que existem dois jeitos de encarar a vida. De um lado, tem a ética da personalidade, que é super popular hoje em dia. É tudo sobre técnicas, imagem, parecer legal, usar umas fórmulas de sucesso rápido. Do outro lado, tem a ética do caráter. E essa, bom, essa é sobre a base. Sobre quem a gente é de verdade, sabe? Nossa integridade, nossa humildade, o quanto a gente é fiel a princípios que não mudam. O ponto crucial é esse. E olha, essa metáfora da fazenda é simplesmente genial. Pensa bem, na natureza não tem atalho. Não dá para esquecer de plantar e depois querer colher só porque você fez um curso intensivo. Você tem que preparar a terra, plantar, regar, esperar. O crescimento tem seu próprio ritmo. E é a mesma coisa com o nosso caráter e nossos relacionamentos. Não tem jeitinho. Certo. Então qual é a saída? Não é uma nova técnica, um novo aplicativo. A solução é uma mudança radical na forma como a gente enxerga as coisas. É o que o Covey chama de mudança de paradigma. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Dá uma olhada bem atenta nessa imagem. O que aparece primeiro para você? Qual é a sua primeira impressão? Ok, muita gente vai ver, de cara, uma mulher, jovem, estilosa, olhando meio de lado, talvez com uns 20 e poucos anos. E tá tudo certo, é uma interpretação totalmente possível com base no que tá aí. Mas e, se a gente olhar de novo? Será que dá pra ver uma senhora, talvez com seus 70 anos, um nariz grande, um olhar meio triste para baixo? Os mesmos rabiscos, a mesmíssima imagem, mas uma percepção completamente diferente. Isso, gente, é um paradigma. É o mapa que a gente tem na cabeça e que usa para entender o mundo lá fora. O Covey conta uma história que é de arrepiar. Ele estava no metrô super irritado com um cara cujos filhos estavam tocando terror e o pai não fazia nada. Ele foi lá, todo cheio de razão, reclamar, e o pai, meio aéreo, respondeu: Pois é, acho que eu devia fazer alguma coisa. A gente acabou de sair do hospital. A mãe deles morreu faz 1 hora. Eu não sei nem o que pensar e acho que eles também não. Naquele exato segundo, a raiva do Covey virou uma compaixão imensa. A situação era a mesma, mas a perspectiva mudou tudo. É por isso que os 7 hábitos não são só um monte de dicas jogadas. Eles são um caminho, um processo pensado para a gente conseguir fazer essa mudança de paradigma. É uma jornada que ele chama de contínuo da maturidade. Vamos ver como isso funciona na prática. A gente geralmente começa na dependência. É a fase do você. Você tem que cuidar de mim, a culpa do que acontece comigo é sua. O primeiro grande salto é para a independência, a fase do eu. Eu consigo, eu sou responsável. Mas o nível mais alto, o mais eficaz, é a interdependência. É a fase do nós. A gente junto consegue fazer coisas incríveis, muito maiores do que qualquer um faria sozinho. E para começar essa jornada, o primeiro passo é a vitória particular, que é sobre dominar a si mesmo. Aqui entram os 3 primeiros hábitos. Primeiro, ser proativo, que é assumir as rédeas da própria vida. Segundo, começar com o objetivo em mente, ou seja, saber para onde você quer ir. E terceiro, fazer primeiro o mais importante, que é focar no que realmente importa. É a nossa base. Depois que a gente já tem essa base sólida da independência, aí sim dá para ir para a vitória pública. São os hábitos de se relacionar bem com os outros. Hábito 4. Pensar ganha-ganha, buscando soluções que sejam boas para todo mundo. Hábito 5. Procurar primeiro compreender,
para depois ser compreendido. E, gente, isso aqui muda o jogo da comunicação. E o hábito 6, criar sinergia, que é quando 1 mais 1 é igual a 3, a 10, a 100. E por último, mas talvez o mais importante, vem o hábito que amarra tudo isso, o que faz todo o resto funcionar a longo prazo. É o hábito 7, afine o instrumento. Pensa num lenhador que nunca para afiar o serrote. Ele vai se cansar e cortar cada vez menos. A gente é igual. Precisamos parar para nos renovar de forma equilibrada em 4 áreas: o corpo, a mente, o espírito e o nosso lado social e emocional. Se a gente negligencia uma dessas áreas, o sistema todo fica capenga. É isso que nos dá energia para continuar crescendo. E essa frase do Emerson que o livro usa fecha a ideia com chave de ouro. No fim das contas, não adianta nada ter as melhores técnicas, as palavras mais bonitas, se o nosso caráter não sustenta isso. Quem a gente é, de verdade, grita muito mais alto do que qualquer coisa que a gente possa dizer. A verdadeira eficácia, como a gente viu, sempre, sempre começa de dentro para fora. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito@gmail.com.